E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de transformações gráficas, que são as maneiras como a gente consegue alterar o gráfico de uma função. Eu coloquei esses gráficos aqui embaixo para que a gente possa aplicar cada tipo de transformação e fique mais fácil de visualizar. A translação nada mais é do que você mover o gráfico no plano, sem alterar seu formato, amplitude, domínio ou imagem. Você vai pegar o mesmo gráfico e vai mover conforme o valor que você adicionar ou subtrair. Adicionando um valor de A à imagem da função, seria, portanto, f de x mais A, eu vou obter o seguinte gráfico. Note que o gráfico não alterou seu formato, né? Lógico que é um esboço, mas o gráfico não altera seu formato, ele apenas sobe em relação ao gráfico original a unidades. E analogamente, subtraindo A da função, da imagem da função, você desce o gráfico as mesmas A unidades. Então, a translação vertical ela vai simplesmente mover o gráfico verticalmente. Adicionando um valor, você vai subir o gráfico, e subtraindo um valor, você vai descer o gráfico. Agora, a translação horizontal funciona da mesma forma, só que vai mover para a direita ou para a esquerda. E o valor adicionado ele entra diretamente aqui no domínio, dentro do parênteses. Então você vai adicionar um valor ou subtrair ao valor de x. Aplicando isso nesse gráfico aqui, note que quando eu adiciono um valor de b ao domínio, apenas desloco esse mesmo gráfico para a direita. E analogamente, se eu subtrair o mesmo valor b, eu desloco o gráfico para a esquerda. Falando agora de expansão ou contração, seria como achatar o gráfico ou esticá-lo. No caso da expansão e contração vertical, você vai multiplicar a imagem da função por um fator c. Se eu quiser fazer uma expansão, o c deve ser maior do que 1. E se eu quiser fazer uma contração, o c deve pertencer ao intervalo entre 0 e 1. Eu vou aplicar isso nesse gráfico aqui, supondo primeiro que c é positivo. Então eu vou colocar aqui que c é maior do que 0 e vou multiplicar a imagem por um fator c. Note que quando eu multiplico por um fator c, nesse caso é positivo, eu estico a função verticalmente. Agora, se eu multiplicar a função por um valor 1 sobre c, e sabendo que c é positivo, esse valor aqui vai estar pertencendo ao intervalo entre 0 e 1. Portanto, vai haver uma contração. Note que eu achatei a função, eu peguei aqui, espremi. Quando eu multiplico por um fator entre 0 e 1, eu espremo a função aqui, né? Eu contraio ela. Da mesma forma, quando eu faço a expansão ou contração horizontal, eu vou esticar ou apertar a função, só que pelos lados, né? Horizontalmente. Só que tem uma diferença no fator utilizado. Se eu colocar um fator d maior do que 1, a função vai sofrer uma contração, certo? É invertido em relação a esse. E se eu colocar um fator d entre 0 e 1, a função vai sofrer uma expansão. Aplicando nesse gráfico aqui, primeiro eu vou supor que d é maior do que 0 e eu vou multiplicar esse valor de d diretamente no domínio dessa função aqui. E eu vou obter o seguinte gráfico. Note que eu espremi a função, só que pelos lados agora, certo? Eu apertei ela aqui horizontalmente. Essa, no caso, seria a função f d vezes x. Agora, se eu multiplicar esse domínio por um fator 1 sobre d, e supondo que d é positivo, esse fator d vai estar no intervalo entre 0 e 1. Então vai haver uma expansão desse gráfico horizontalmente. Eu vou obter o seguinte gráfico. Note que o gráfico foi esticado horizontalmente quando eu multiplico por um fator 1 sobre d, diretamente no domínio da função. Agora vamos falar de reflexão, que é muito parecido com ótica na física. Vocês do ensino médio que já tiveram ótica vão lembrar dos exercícios de espelho, né?
É muito parecida, na verdade é a mesma coisa. Você vai pegar e considerar o eixo escolhido como se fosse um espelho. Vamos aplicar então primeiro a reflexão em relação ao eixo X. Usando esse gráfico aqui, eu vou usar o eixo X, que é esse daqui, como se fosse um espelho. Você vai desenhar o inverso em relação ao eixo X da função original. Note que essa curva ela está descendo, então em relação ao eixo X ela vai estar subindo. Essa concavidade ela está abaixo de X e virada para cima. Então se eu faço a reflexão ela vai estar virada para baixo e acima de X. E seguindo o raciocínio, eu obtenho o seguinte gráfico. Note que ele é o inverso do gráfico original em relação ao eixo x. Esse, no caso, seria o gráfico da função menos f de x. Já a reflexão em relação ao eixo y funciona da mesma maneira, só que horizontalmente. Eu vou considerar o eixo y como se fosse um espelho. Note que essa curva ela desce em direção à direita. Então aqui ela vai descer, mas em direção à esquerda. Essa concavidade, a maior parte dela está à direita do eixo y. Então a maior parte dela, na sua reflexão, vai estar à esquerda do eixo y. Veja que funciona da mesma maneira que a reflexão em relação ao eixo x. Você vai pegar o gráfico original e vai espelhá-lo em relação ao eixo y nesse caso. E aqui esse é o gráfico da função f de menos x. Vamos falar agora de valor absoluto na imagem de uma função. Vamos supor que eu queira que toda a função tenha uma imagem positiva. Então eu vou colocar a sua imagem entre módulos, tornando todo o valor positivo. E como que é a transformação feita no gráfico quando eu faço isso? Usando esse gráfico como exemplo, e sabendo que o gráfico é a imagem de uma função, eu vou tornar todo esse gráfico positivo. No caso, eu vou criar a função f de x, porém modular. Note que aqui começa positivo, então eu não mudo nada, só que a partir daqui, o gráfico começa a se tornar negativo. Então eu faço como se fosse uma reflexão em relação ao eixo x. Eu vou tornar aqui o que era negativo positivo. Aqui, como é positivo, eu não altero nada. Porém, aqui começa a ficar negativo de novo, então eu faço uma nova reflexão. Então esse é o gráfico da função módulo de f de x, certo? Eu torno toda a imagem positiva. Eu coloquei aqui como um adendo também a função inversa, que não é exatamente uma transformação, mas é muito parecida com a reflexão de um gráfico. Por quê? Se você pegar a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Vamos lembrar aqui que um plano cartesiano ele é dividido em quadrantes, né? Você tem aqui o eixo y e o eixo x. Esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então essa daqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela pega e divide exatamente ao meio os quadrantes 1 e 3. A função inversa, ela funciona como se fosse uma reflexão, só que em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Supondo que essa seja a função original, a função inversa terá o gráfico refletido como se fosse uma reflexão, né? Refletido em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares que eu coloquei aqui como azul, né? Então eu vou ensinar agora como obter a função inversa de uma função qualquer. Supondo que eu tenha a função y igual a 2x mais 3 sobre 5x mais 3. Como que eu obtenho a função inversa? Eu vou tirar aqui desse quadrado para ficar melhor de visualizar. Para obter a função inversa, eu inverto x com y. Então aqui que é y, eu torno x, certo? Igual a 2y mais 3, porque eu inverti y com x, sobre 5y mais 3. Agora, para obter a função mesmo, eu tenho que isolar o y, certo? Porque o y vai ser a minha imagem, então eu isolo o y e deixo em termos de x. Como que eu vou isolar isso daqui? Primeiro eu vou multiplicar os dois lados por 5y mais 3. Então aqui vai cortar e aqui vai ficar x vezes 5y mais 3. Agora eu vou fazer essa simples distributiva aqui, ó, 5y vezes x mais 3 vezes x. Agora eu vou subtrair dos dois lados 2y, certo? E do outro lado eu vou colocar
3 menos 3x, né? Passando esse 3x para o outro lado. Agora, a partir dessa equação aqui, eu vou isolar y, né? Eu vou colocar em evidência. Colocando em evidência o y, eu vou dividir os dois lados por esse fator aqui, ó, 5x menos 2, obtendo a função final. Note, portanto, que essa função aqui, ó, 3 menos 3x sobre 5x menos 2, é a função inversa dessa função original, que é representada por essa notação aqui, ó, f elevado a menos 1 de x. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.